Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira reunião de outubro. Outono, não é? De outubro, outono. Vamos dar de imediato início à nossa sessão. Nós hoje temos uma reunião, em termos de propostas, relativamente curta, isto é, uma reunião curta, não é? Uma vez que só tem 2 propostas. Temos, contudo, alguns assuntos que queremos abordar no período antes da ordem do dia e, para isso, eu queria começar já por perguntar aos Srs. Vereadores se tivemos, entretanto, a oportunidade. Nós temos 3 atas hoje para aprovar, tendo em conta justamente o facto de termos tido aqui algumas atas atrasadas e, portanto, são as atas 9, 13 e 15. No caso da ata 9 não pode ser subscrita pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira porque não estava na reunião, creio eu, e... não. A 9, o Sr. Vereador Fonseca Ferreira não estava. Portanto, sim. E há outra que... está bem, mas como substitui, não é? Não. Não, também não vota o Sr. Vereador José Carlos de Sousa, verdade? Na 15, exato. Quem é que estava? Vereador... Vou voltar atrás. Foi a reunião de julho. Sim, exato. Ok, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, não vota o Sr. Vereador Fonseca Ferreira na reunião, na ata 9. Votamos todos na ata 13 e não vota a Sra. Vereadora Adília, exato, na altura de férias, e o Sr. Vereador José Carlos de Sousa, porque não estava na reunião. É isso mesmo, está certo. Isso não tenho nota, mas ok, se calhar está na ata, não é? Pronto, é isso. E o Sr. Vereador Adílio, exatamente, Portanto, foi no período das férias, muito bem. Então, com esta pequena chamada de atenção, queria de imediato perguntar aos Srs. Vereadores se há questões que queiram colocar. Tenho pedidos de informação do Sr. Vereador Álvaro Amaro e do Sr. Vereador Adílio Costa. Portanto, Sr. Vereador Álvaro, para já. Sim, senhor. Sr. Vereador Álvaro Amaro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cordiais cumprimentos a todos os presentes e também a quem nos acompanha lá em casa. Eu gostaria de partilhar convosco uma informação que diz respeito à valorização de óleos alimentares usados, isto porque o município de Palmela prepara-se para superar as metas definidas na legislação, que obriga os concelhos com população superior a 50.000 habitantes a disponibilizarem até final deste ano 20 equipamentos para deposição de óleos alimentares usados, no âmbito da legislação respectiva. E, na sequência de um projeto que iniciámos em 2008, em parceria com a Agência de Energia da Arrábida, e com a atual adjudicação da recolha dos óleos alimentares usados para os próximos 3 anos à empresa Biosis, Palmela disponibilizará aos seus municípios 68 equipamentos para deposição de óleos alimentares usados, 46 de pequena dimensão e 22 de dimensão maior, ultrapassando desta forma a meta legalmente requerida. Este reforço permitirá não só responder às necessidades dos municípios, cada vez mais interessados em dar correto destino a este tipo de resíduo, como também prevenir e minimizar os riscos ambientais, contribuindo para reduzir a quantidade de óleos alimentares usados introduzidos nos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e contribuindo ainda para reciclar óleos alimentares usados para a produção de biodiesel, estimulando o incremento do consumo de biocombustíveis, reduzindo assim as emissões de CO2 associadas aos transportes. Este serviço que acabamos de adjudicar é prestado a custo zero para a autarquia, sendo a empresa Biosis responsável pela colocação, manutenção e recolha de todo o equipamento. Além do serviço de recolha, a Câmara Municipal prevê receber uma pequena percentagem do biodiesel produzido para utilização na frota municipal, bem como apoio financeiro para a realização de ações de sensibilização nesta matéria. A fim de tornar acessíveis os equipamentos a todos os municípios, estão a ser definidos pela Câmara Municipal, em conjunto com a empresa, os locais públicos para a colocação, em todas as freguesias, dos 22 oleões com 240 litros de capacidade. Prevê-se também a substituição dos 46 mini-oleões já existentes no interior de escolas do ensino público, juntas de freguesia e outras entidades
participam desde 2008 neste projeto, servindo os alunos, os seus associados e a população em geral. Sobre este assunto é tudo. De seguida, recordar aqui um aspecto e uma iniciativa. De facto, no dia 1 de outubro comemorou-se o Dia Nacional da Água, marca também o início do ano hidrológico. A água, como é sabido, é um bem essencial que se tem vindo a tornar cada vez mais escasso, o que se intensificará com as alterações climáticas. Alterações dos padrões de precipitação e desertificação são alguns dos fenómenos que já têm hoje grande expressão em certas partes do mundo, condicionando a vida de muitos milhões de pessoas. Este tema, ao qual voltaremos daqui a pouco, porque temos também uma proposta de moção a ser discutida nesta sessão, serve apenas de introito para referir que o município de Palmela vai publicar e vai dar a conhecer a matriz da água do concelho de Palmela. Para isso, e como forma também de assinalarmos a comemoração do Dia da Água, temos agendado para 20 de outubro, pelas 14h30, no auditório municipal, a apresentação da matriz da água do concelho de Palmela. Este documento pretende ser uma ferramenta de grande importância na gestão deste recurso no nosso concelho, na medida em que identifica e quantifica os principais fluxos de água no território e permite uma avaliação estratégica e sustentável deste mesmo recurso. No referido documento encontra-se ainda explanado, para além da caracterização dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem, informação sobre a desagregação dos consumos por tipo de utilizador e tipo de utilização. Esta matriz é indissociável do planeamento estratégico em matéria de abastecimento de água e de drenagem no município e, por isso mesmo, pretendemos partilhá-lo e divulgá-lo e pô-lo também à consideração de técnicos especialistas, mas também da população em geral. Nesse mesmo dia, após a apresentação da matriz, iremos também projetar um filme acerca desta problemática, que conta histórias à escala global de comunidades de vários países do mundo, em que este bem e o acesso a este bem é posto em causa e vem, sobretudo, a propósito, porque hoje em dia colocam-se, e de sobremaneira, as questões referentes à privatização da água, que é, de facto, uma medida contestada por especialistas e ativistas que afirmam que a água é um direito humano e não uma mercadoria a ser negociada em mercado aberto. Portanto, fica também aqui o convite para, no dia 20, podermos todos assistir e conhecer, fazer aqui o diagnóstico da água no concelho. Disse, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Vereador. Sr. Vereador Adilo Costa, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eram 3 informações que considero pertinentes. Uma é sobre a participação de Palmela no colóquio internacional Cister, os Templários e a Ordem de Cristo. O nosso município, através do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago, foi convidado no início deste ano pelo Instituto Politécnico de Tomar para colaborar na organização deste colóquio internacional, que teve lugar de 30 de setembro a 2 de outubro. Esta ação foi-nos solicitada na medida em que é reconhecida a qualidade nacional e internacional dos nossos cursos e dos nossos encontros, dos nossos cursos anuais e dos nossos encontros quadrienais, desde os finais dos anos 80 do século passado têm ocorrido no nosso concelho. No caso concreto desta iniciativa em Tomar, houve a participação de 120 pessoas, um programa científico profundo que se cumpriu na íntegra, houve animados debates entre conferências. Na mesa redonda final, que foi coordenada pelo nosso Gabinete de Estudos, ficou claro o desejo de organização e que todos os presentes em tornar estes colóquios regulares, de certa forma com a periodicidade que têm os colóquios de Palmela, os encontros de Palmela.
Na abertura do colóquio, o professor José Albuquerque Carreira, que foi o organizador, frisou e destacou o envolvimento do município de Palmela na organização do programa, classificando como indispensável para a qualidade que se pretendia. Na sessão de encerramento, além dos GESOS e do município de Palmela, estiveram presentes o Instituto Politécnico de Tomar, a diretora do Convento de Cristo e a recente subdiretora do IGESPAR. Não é novidade este tipo de pedidos que têm feito à Câmara de Palmela, em particular ao nosso GESOS, quer sobre a temática do território dos castelos, quer sobre a temática das ordens militares. Isso tem acontecido quer através do IGESPAR, quer através de autarquias, quer através de algumas instituições académicas, e é com muito gosto que aquilo que nós temos de know-how, de conhecimento científico, de experiência até na organização de exposições, nós, enfim, poderemos e deveremos ajudar fora das nossas fronteiras. Recordo também que ainda há pouco tempo o município de Óbidos, isto foi em novembro de 2010, também nos pediu para coordenarmos um simpósio internacional sobre castelos e que fizemos com a ajuda que poderíamos dar, e que penso que também, na altura, foi um êxito. Portanto, acho que é desta troca de experiências entre municípios, entre instituições, com o IGESPAR, que se poderá avançar muito mais nesta e noutras áreas. Outra informação também que eu gostaria de dar tem a ver com o mês de outubro e aquilo que denominamos as comemorações do mês do idoso. Portanto, desde há vários anos que a nossa Câmara tem vindo a incluir no seu plano de atividades medidas destinadas às pessoas idosas, quer no domínio da saúde, quer no domínio da atividade física, do lazer, da formação, da informação, no sentido de melhorar o seu bem-estar, no sentido de melhorar a sua qualidade de vida. Nesta lógica, as comemorações do mês de idoso resulta de um trabalho de parceria, e há que frisar também isto, um trabalho de parceria que a Câmara desenvolve com as nossas IPSS e que privilegia as atividades promotoras de um processo de envelhecimento ativo. Foi neste contexto que, anteontem, no dia 4, promovemos o segundo encontro intergeracional em que foi dada a conhecer a existência da rede wireless gratuita no Centro Histórico de Palmela, na nossa vila. Foi uma oportunidade de contacto e de interação entre gerações diferentes. Do programa de comemorações consta igualmente o documentário Somos Atores da Nossa Vida, no qual é feita a apresentação retrospectiva das diversas iniciativas desenvolvidas com e para as sucessivas gerações de idosos, desde 1997 até à presente data. Também o piquenique no Salão das Festas, que pretende proporcionar um saudável e animado momento de convívio entre os idosos e que é apoiado pelas IPSS. Várias sessões de ateliês sobre caligrafia antiga, isto distribuído pelas diversas instituições, em que recria o ambiente e o método em que trabalhavam os antigos monges copistas e que proporcionam, portanto, aos nossos idosos a possibilidade de recriar e desenhar em letras e palavras à moda antiga. Para muitos deles que aprenderam na antiga escola comercial, ainda havia muito desse método que, infelizmente, também se foi perdendo ao longo dos anos. Depois há um espetáculo, Musicando, é um espetáculo, penso que é o espetáculo final, exatamente, no dia 28 de outubro, no Cineteatro São João. E há aqui a colaboração da Sensil, que para os idosos portadores do cartão municipal sénior poderão beneficiar de uma massagem terapêutica que lhes será oferecida. Portanto, há um conjunto interessante de iniciativas que se vão desenvolver ao longo de todo este mês de outubro, o denominado mês do idoso. Por fim, também manifestar aqui o envio que foi efetuado para o Ministério da Educação, para o Sr. Ministro, ou melhor, ao cuidado do Sr. Ministro da Educação, o envio por parte de um ofício por parte da Sra. Presidente da Câmara, que reflete, por um lado, preocupações que foram manifestadas no Conselho Geral da Escola Secundária de Palmela, preocupações que foram manifestadas no Conselho Municipal da Educação,
sobre o risco de haver a suspensão, ou o perigo de haver a suspensão do projeto do pavilhão desportivo da Escola Secundária de Palmela. Como sabem, a obra que está a ocorrer na Escola Secundária de Pinhal Novo vai continuar, o Parque Escolar vai continuar a obra, entrou aliás numa nova fase, numa última fase, mas em relação ao projeto que, por despacho da anterior Ministra da Educação, de 17 de março de 2011, tinha sido programado para que o Parque Escolar planeasse, dirigisse e coordenasse, quer com o ADREL, quer com os órgãos da própria escola, um programa de intervenção no sentido de terminar a terceira e derradeira fase da construção da Escola Secundária de Palmela, em que, enfim, no fundamental era a conclusão do prometido pavilhão desportivo, prometido, desejado, mais que necessário, não é? Todos estamos de acordo em relação a isso. Em diversos momentos tivemos a oportunidade de trocar impressões sobre isso e neste momento, a Câmara, até cumprindo aquilo que de certa forma tinha manifestado em Conselho Municipal de Educação, interpela o Sr. Ministro da Educação para que esclareça qual é exatamente o ponto de situação deste projeto. Disse, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Vereador. Obrigada. Sr. Vereador Luís Calha, por favor, para terminar as informações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma informação sobre o concurso de gastronomia do Concelho de Palmela, que a Câmara Municipal está a promover junto do setor da restauração e que vai decorrer entre os dias 21 e 30 deste mês. É uma iniciativa que está inserida no programa Palmela Experiências com Sabor e tem fundamentalmente dois grandes objetivos. Por um lado, promover e divulgar a gastronomia local como um produto turístico de referência no concelho. Por outro lado, tem também como objetivo dinamizar e impulsionar a qualificação do setor da restauração. Pretende-se que os estabelecimentos aderentes a este concurso apresentem emendas que estejam inseridas na gastronomia local e deem preferência à utilização dos nossos produtos e, portanto, trata-se aqui de mais uma iniciativa que visa afirmar o desenvolvimento do turismo no concelho e consolidar a nossa imagem de território associado à gastronomia e aos produtos locais de qualidade. Disse, Sra. Presidente. Bem, Sr. Vereador, obrigada. Senhores Vereadores, outras questões, por favor, neste nosso período antes da ordem do dia. Depois voltamos ao Sr. Vereador Álvaro Amaro para a moção sobre a água. Sr. Presidente, boa tarde. O microfone está banhado em água. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, jornalistas, público presente, técnicos da Câmara Municipal. Gostava de trazer hoje aqui 4 assuntos neste período antes da ordem do dia. Enfim, uns deixarei o mais preocupante ou aquele mais sensível, eventualmente, para o final. Mas gostava de abordar outros 3 que me parecem também com alguma pertinência. Começaria pelas obras do caminho municipal que liga o Pinhal Novo à Lagoa da Palha. Para perguntar genericamente se a obra já está concluída, se está concluída as marcações, e pergunto se está concluída porque eu não vejo máquinas em movimento, nem ninguém neste momento a trabalhar na obra. Se as marcações horizontais vão ter lugar ou não, se a obra, para o caso, não está concluída. E depois, a entrada do Grupo Desportivo da Lagoa da Palha tinha, efetivamente, na sua frente, uma parte de alcatrão que desde sempre esteve. Neste momento tem, além da frente, uma lateral muito larga, ampla, também alcatroada. E aquilo que eu gostava de perceber era se isso é fruto da empreitada, se já estava adjudicado inicialmente, se houve ali algum acordo entre o Grupo Desportivo da Lagoa da Palha e o empreiteiro para que se fizesse aquele alcatroamento lateral, ou se há ali alguma outra situação que se possa saber como é que aquele alcatroamento foi feito, está no âmbito da empreitada ou não. Esta era essencialmente a pergunta. Segundo aspecto, a falta de energia elétrica no parque de estacionamento da estação de Palmela. É já notada há alguns meses, aproxima-se agora o inverno, a mudança da hora no final do mês, tornar-se ali algo complicado manterem-se as coisas assim.
Li e reli o protocolo entre a REFER e a Câmara e, efetivamente, tenho algumas dificuldades que gostava que tentassem desvanecer sobre de quem é a responsabilidade da energia elétrica no parque. O protocolo não esclarece, no meu entender, obviamente, embora na linha C do preâmbulo se diga que é do interesse da REFER e do município que as estações e apiadeiros integrantes da rede ferroviária se constituam como equipamentos que sirvam a população com níveis de conforto e qualidade integrantes harmoniosamente no meio envolvente. Ora, não ter energia não é claramente um nível de conforto. Por outro lado, há que ver que na cláusula número 2 deste mesmo protocolo, no número 3 da cláusula segunda, se diz que ficam excluídas da obrigação de manutenção do município todas as atividades que não correspondem à conservação dos espaços públicos objeto do presente protocolo nas condições e no estado geral em que forem recebidas. Mas, aparentemente, a luz estava ligada quando, em janeiro, recebemos o equipamento. Pronto, não é esclarecedor, efetivamente, relativamente à energia de quem é a responsabilidade. O que é facto é que é preocupante não existir energia no parque de estacionamento. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber é se a Câmara já fez alguma coisa, se já procedeu com a REFER e em conjunto com a REFER, como se diz na cláusula 5, número 1, cada uma das partes assume integral a responsabilidade de todos os riscos inerentes à prática de quaisquer atos no âmbito da execução do presente protocolo, constituindo a obrigação de cada um zelar para que os seus agentes, contratados e subcontratados, não adotem quaisquer comportamentos que possam fazer perigar a exploração da segurança ferroviária e terceiros, bem como, na generalidade, a integridade de pessoas e bens. Se no âmbito desta cláusula 5ª a Câmara já fez alguma coisa, ou se é responsabilidade da REFER única e exclusivamente, que é esse o entendimento da Câmara à luz do protocolo, enfim, ou à luz de algumas outras conversas que tenham existido, e que possamos, a curto prazo, minimizar aquela dificuldade que me parece mais premente a partir do final do mês de outubro, quando mudar a hora e às 5h30 da tarde for de noite. Terceiro assunto. Urbanização Valflores em Pinhal Novo. Em maio de 2009 fizemos a abertura do concurso de adjudicação da obra, fizemos a abertura do concurso público para as 3 urbanizações que não a do Valflores. Em 27 de janeiro de 2010 fizemos a abertura do concurso público para o Valflores. A 16 de junho retifica-se em Diário da República e, passados 12 dias, a senhora vereadora Adília revoga por despacho a decisão. A 25 de agosto de 2010 voltamos aqui a abrir o concurso público. Nós sempre votámos favoravelmente tudo isto, digamos, com muitas reservas, inclusive a questão da garantia bancária, que era 3,8 milhões, depois passou para 1,8, enfim, mas sempre votámos favoravelmente isto. Em 19 de janeiro voltamos a adjudicar esta empreitada e 9 meses depois não se vê qualquer tipo de intervenção na urbanização. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber é porquê. Principalmente porque, de acordo com aquilo que me chegou, o promotor terá entregue, enfim, as vivendas, estou a falar essencialmente da zona das vivendas, terá entregue as vivendas ao banco, o banco terá leiloado as mesmas e os novos proprietários quererão, de alguma forma, empreender esforços no sentido de concluir as mesmas e ir para lá viver, e parece-me que as licenças de habitação não estão em condições de ser passadas por parte da Câmara Municipal. E, portanto, gostava que o Sr. Vereador tentasse esclarecer de alguma forma o ponto, se é assim, primeiro, se é assim, como eu estou a dizer, ou não sendo, como é, e quando se prevê, efetivamente, que consigamos ter possibilidade de ter aquele espaço em condições habitáveis face a esta circunstância do promotor ter passado a sua condição de proprietário ao banco, do banco ter feito o leilão, do leilão ter tido compradores e, neste momento, as pessoas, enfim, ficarem um bocadinho de pés atados e de mãos atadas em relação a tudo isto. Concomitantemente, gostava de perceber se neste momento, passados 2 anos da abertura da escola Alberto Valente, se os esgotos da Alberto Valente já correm para algum sítio fluido ou se continuam a ir para um reservatório que é, enfim, que era uma solução provisória na altura e que, passados estes 2 anos, se mantém ou não.
Último assunto, se calhar o mais, enfim, no meu entender, o mais preocupante, obviamente. Tivemos a Assembleia Municipal na passada semana e foram-nos apresentados valores relativamente à execução financeira da Câmara Municipal para este ano de 2011. E digamos que os resultados, numa perspectiva mais behaviorista, se calhar, diríamos que são desafiadores. Mas eu, numa perspectiva mais pragmática, diria que são resultados preocupantes, muito preocupantes. Ou seja, no ano 2010 nós tínhamos um orçamento de 53,8 milhões de euros, fizemos uma revisão para 58,6 e conseguimos concretizar 43 milhões de euros. Neste ano 2011 tínhamos um orçamento inicial de 58,3 milhões, na revisão ficou por 56,9 e temos, genericamente, uma redução, de acordo com o relatório, de 12,2% a 31 de agosto de 2011, o que significa um decréscimo de cerca de 3,4% em relação a 2010. Ora, por este andar, enfim, ficaremos ao nível das prestações de contas, da prestação de contas de 2011, se não se alterar nada de significativo, entretanto, enfim, com uma prestação de contas na ordem dos 40 milhões de euros. E isto, enfim, estrangula, no meu entender, obviamente, a Câmara Municipal, estrangula a execução, estrangula as grandes opções do plano e estrangula o PPI. E, portanto, a minha pergunta é, para a Sra. Presidente, muito claramente, se pensa a curto prazo apresentar uma nova revisão, um novo orçamento retificativo, face à primeira, que foi já em junho, já com alguns valores mais credíveis em relação a tudo isto. Como nós sempre dissemos, e aqui temos tido razão, aliás, temos tido razão em muitas coisas, numas delas, infelizmente, o IMI é uma das receitas que tem crescido em Palmela e era notório que isso fosse acontecer face ao volume de construção do início do século XXI e, portanto, está neste momento a crescer a questão do IMI e temos uma receita a 31 de agosto que cresce cerca de meio milhão de euros em relação ao ano 2010. Os impostos indiretos também crescem cerca de 2 milhões de euros, a venda de bens também cresce cerca de 800 mil euros, mas depois temos o IMT que desce 2,7 milhões e a derrama que desce 1 milhão. E temos, obviamente, os encargos correntes da dívida que crescem mais de 100% em relação ao ano anterior, que também são significativos. E, portanto, aquilo que eu, enfim, tentava aqui que pensássemos um pouco em voz alta era como é que vai ser a vida da Câmara para estes últimos 3 meses, se tomamos ou não tomamos, se tomam os senhores ou não tomam as decisões mais cedo em relação ao que se deixa de fazer ou ao que se vai protelar para o ano seguinte, em termos daquilo que são as grandes opções do plano, obviamente, e que são as necessidades correntes de fazer face às despesas inerentes ao funcionamento da própria Câmara Municipal. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Então, Sr. Vereador Álvaro Amaro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois bem, esclarecer o Sr. Vereador José Carlos Sousa e todos os munícipes interessados acerca das questões que colocou sobre diversas obras e espaços públicos. A obra na Estrada Municipal 575 está terminada. Está terminado tudo aquilo que está no caderno de encargos, que consistiu na colocação de novo tapete, tratamento das bermas e tratamento de parte de uma linha de água e também de algumas valetas e entradas em propriedades. Falta a sinalização horizontal que não faz parte desta empreitada, vai ser realizada no âmbito da empreitada que o município tem para este efeito, que já vai na segunda, porque vamos fazendo aos poucos, de acordo com a nossa disponibilidade financeira, e é nesse pacote que irão ser pintadas as guias, a chamada sinalização horizontal. Quanto à entrada do Grupo Desportivo da Lagoa da Palha, também eu verifiquei, garanto-lhe que não há quaisquer trabalhos a mais na empreitada e, portanto, presumo que terá sido no âmbito de algum acordo entre o Grupo Desportivo e a empresa.
Falta de energia elétrica no parque da estação da REFER. Que fique claro para nós o entendimento do protocolo e esclarecemos com a REFER. Portanto, aquela iluminação não integra a iluminação pública, logo não é da competência do município. Se a REFER, por algum motivo, ou por avaria, ou por poupança, entendeu desligá-la, fê-lo mal, nós já comunicámos com a REFER, alertando para a necessidade da iluminação estar em pleno funcionamento. Urbanização de Valflores. O senhor certamente compreende a complexidade da obra. Posso dizer-lhe que o concurso decorreu normalmente, o prazo para a assinatura do contrato também. Houve algumas dificuldades na nomeação da fiscalização por parte da EDP, como sabe, mais de metade da empreitada diz respeito a questões de reposição da energia elétrica, e que também tem alguma complexidade. A EDP só veio a concluir esse processo em julho, agosto. A empresa solicitou-nos que começasse em setembro a empreitada. Pois bem, neste momento também temos estado a analisar o plano de segurança da obra. Já estivemos no local na semana passada, até definir eixos de acesso à própria escola, porque não se justifica aquilo que se passa neste momento, e até em obra as pessoas não podem andar a circular por todos os arruamentos, tem de haver algum condicionamento dos acessos, até para garantir a própria segurança de pessoas e bens. No que diz respeito aos esgotos, os esgotos desde sempre estão a funcionar, desde o momento em que foi feito o atravessamento sobre o caminho de ferro, e portanto isso já tem cerca de 2 anos, praticamente tem que ver já com o início do mandato, para ligação às estações elevatórias da Cimar Sul, e portanto os esgotos vão naturalmente pela rede em baixa do loteamento e são bombados para a estação elevatória da Cimar Sul, que por sua vez as encaminha para a etar do Afonsoeiro, Jardia e Palmela, porque é uma etar que responde também aqui às nossas necessidades. Quanto à questão das vivendas, as vivendas estão longe de estar terminadas e, portanto, não há aqui nenhum problema de quererem licenças de utilização e as infraestruturas não estarem a funcionar. Eu já tive a oportunidade de dizer nesta Câmara e neste espaço que, caso sentíssemos que estaria para breve a necessidade de utilização das vivendas, tal como disse ao promotor, ou melhor, ao construtor, que é de um construtor que se trata, que nós teríamos uma solução transitória para o fornecimento da energia elétrica àquele espaço. Infelizmente, as coisas não correram bem em termos da dinâmica e da construção e, portanto, vamos aguardar pelo natural desfecho das obras do loteamento, que estão, de facto, a começar. Mesmo hoje tive indicação que estavam no Monte do Francisquinho a analisar a montagem de estaleiro de obra e, portanto, não consideramos que haja aqui qualquer desfazamento. Aliás, posso também transmitir ao Sr. Vereador que na semana passada tivemos uma reunião com representantes da banca, naturalmente a banca que ficou proprietária de um conjunto de lotes, que um já conseguiu vender, outros ainda não, para fazer o ponto de situação das obras e para que eles acompanhassem e articulassem também as suas decisões em matéria de venda e de transação para que tudo corra o melhor possível. Creio que não me esqueci de nenhuma questão. Obrigada, Sr. Vereador. Bem, então, sobre a questão da execução financeira e da situação financeira, não é? De forma mais geral. Tal como disse no outro dia, sumariamente, na Assembleia Municipal, quer dizer, as nossas expectativas, quando fui interrogada, não é? Sobre quais eram as nossas expectativas em relação àquilo que era possível demonstrar neste momento e tal como tive a oportunidade de dizer nessa altura, realmente as nossas expectativas neste momento, enfim, são muito realistas e muito próximas daquilo que tem vindo a ser o comportamento da receita. Ou seja, pese embora alguns indicadores, isto é, algumas receitas que são até mais positivas, ligeiramente, enfim, do que no ano passado, mas aquilo que pesa e que é determinante, nomeadamente o IMT, a derrama, tem comportamentos claramente negativos em relação ao ano passado. E em relação a estas receitas, as diferenças não serão favoráveis, isto é, não há que esperar um comportamento diferente daquilo que aconteceu até à data. Nós, em relação ao IMI, de facto o IMI subiu, não é?
e confirmou-se isso agora, confirmou-se a tendência, não é? Embora já não é tão revelador, porque a segunda tranche é sempre mais pequena que a primeira, verdade? Normalmente. Sim, sim, mas é normalmente é mais baixa que a primeira, portanto não sabemos exatamente, ela já foi paga, não é, pelas pessoas e, portanto, o que havia a concretizar está concretizado. Nós não temos ainda a ideia exata do que aconteceu, mas em princípio não há de inverter a tendência, quer dizer, esta tendência de quebra que aqui temos no comportamento geral das receitas não há de ser invertida, mesmo assim por um eventual comportamento positivo do IMI. Portanto, a nossa preocupação é tremenda, claro, não só em relação ao exercício deste ano, como relativamente àquilo que esperamos para o próximo ano. Nós temos vindo, Sr. Vereador, pergunta-nos sobre o processo de revisão em baixa do orçamento. Nós temos vindo a fazer, a introduzir na organização variadíssimas medidas no sentido de reduzir a despesa e que são sensíveis em muitas áreas, quer dizer, e que serão sensíveis, nomeadamente, quando fizermos, por um lado, a prestação de contas e ainda antes disso, o orçamento para o próximo ano, não é? Onde vamos poder apresentar alguma redução em algumas despesas. Posso adiantar, por exemplo, a questão das instalações, não é? Nós estamos a renegociar as verbas que pagamos hoje com instalações arrendadas, estamos mesmo a reorganizar alguns dos nossos serviços no sentido de, enfim, infelizmente, apertar, não é, os espaços de trabalho que as pessoas têm hoje, mas para com isso conseguir também obter alguma poupança. E bem, estamos a fazer todas as outras medidas que já vínhamos fazendo, portanto, desde o uso das viaturas, portanto, aos gastos nos combustíveis, portanto, a uma revisão, não é revisão, ok, uma revisão, no fundo, dos contratos em vigor na área da vigilância, da limpeza, da prestação... Sim, não é isso que eu queria dizer, era outra coisa. Sim, também na recolha dos resíduos, sim senhor, mas temos uma terceira vertente, portanto, instalações, segurança, limpeza... e instalações, pronto, mas já tinha dito. Na área das recolhas, enfim, sensivelmente, porque nós achamos que aí, de facto, infelizmente, vivemos uma fase em que se nota, não sei também se é fruto da crise, mas, de facto, nota-se uma necessidade muito maior de fazer mais ainda, isto é, as pessoas continuam a ter comportamentos que são de todo indesejáveis e, portanto, o lixo cresce nas ruas, não é? Por muito que se limpe, o lixo cresce nas ruas, os dejetos dos animais crescem todos os dias nas ruas, portanto, acho que há aqui também práticas, não é, do ponto de vista dos cidadãos que não são nada favoráveis nem positivas, mas, portanto, para dizer que é uma das áreas onde, ainda que em revisão, mas dificilmente poderemos cortar muito. Portanto, este conjunto de intervenções, nós, enfim, fizemos temos vindo a fazer um esforço ao longo do ano muito grande para que, sem baixar muito a qualidade do nosso trabalho, se consiga ainda assim reduzir, por exemplo, os gastos com horas extraordinárias, não é? Que é um encargo naturalmente significativo e, portanto, nós temos vindo a fazer tudo o que é possível do ponto de vista do desempenho para gastar menos. Quanto já tomámos aqui uma decisão, enfim, que penso que na altura partilhámos, relativamente ao uso do empréstimo, à utilização do empréstimo que nós tínhamos contratado, não é? Portanto, já tínhamos falado disto. O empréstimo que nós tínhamos contratado num valor de 8 milhões de euros e que era possível de utilizar, não é? Nós temos vindo a revê-lo e vamos revê-lo ainda no final deste ano em relação às obras que não estão comprometidas ou que não são, digamos que, profundamente comprometedoras, não é, da nossa atividade em algumas outras áreas. Nós admitimos ainda continuar a revê-las e, portanto, porventura não utilizar todo o empréstimo que estava disponível. Portanto, achamos que, face a esta indecisão última, a esta definição última, que só se pode fazer depois do conhecimento da última tranche do IMI, achamos que deveríamos fazer esta revisão, de facto, ao orçamento, no sentido de o corrigir, traduzindo no orçamento tudo aquilo que vem sendo feito na atividade, enfim, que vamos fazer provavelmente uma revisão mais para o final do ano, para corrigir aquilo que tem vindo a ser feito, como digo, ao longo de todo o ano. Mas dificilmente, acho que podemos dizer isto já, estando nós em outubro, dificilmente poderemos vir a acomodar
de maneira, enfim, quer dizer, dificilmente poderemos vir a acomodar toda a nossa despesa, quer dizer, com esta receita, é evidente, temos noção disto. Estamos a estudar todas as receitas que poderão vir a ser concretizadas este ano, para o próximo ano, todas as rúbricas que poderão ser potenciadas, mas vai ser muito difícil. E este hoje é um drama da Câmara de Palmela e de todas as autarquias. Nós temos uma dívida a fornecedores, que temos dívidas a fornecedores, como é evidente, portanto, pagávamos a 60 dias, 90 dias, isso hoje está completamente fora de hipóteses, não é? Portanto, nós temos algumas dívidas que estão, já sinalizadas desde o início do ano, ou seja, dívidas claramente de 9 meses, não é? O que vai muito para além, 9 meses, 10 meses, o que vai muito para além daquilo que é a nossa prática habitual. E pronto, o cenário será naturalmente muito difícil. As transferências do Orçamento de Estado para o próximo ano descem, portanto, não vêm em nada a ajudar a comatar esta quebra na própria atividade económica que tem consequência direta no nosso orçamento, na nossa receita direta. E, portanto, eu antevejo o próximo ano como um ano extraordinariamente difícil para toda a gente. E não estou já aqui a falar das outras medidas acessórias, não é? Que vêm penalizar a organização, as organizações e o desempenho em geral, não é? Portanto, estou a falar desta coisa simples e direta que é, de facto, não haverá receitas para concretizar toda a nossa atividade. Muito bem, senhores vereadores, não sei se há mais alguma questão. Se não houver, então eu passo a palavra ao Sr. Vereador Álvaro Amar. Temos uma moção para apresentar sobre a água e provavelmente terminávamos depois com esse tema. Sim, senhor. Então eu passaria a ler moção pela gestão pública da água. Por ocasião do Dia Nacional da Água, em 2011, que se assinalou em Portugal no pretérito dia 1 de outubro, a Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão pública dia 6 do mesmo mês, entende oportuno e necessário assinalar o seguinte. Portugal encontra-se perante uma profunda ameaça aos direitos sociais das populações, com a implementação de políticas que conduzirão à desqualificação, desmantelamento e privatização de setores produtivos estratégicos da economia nacional e dos serviços públicos prestados às populações. O Serviço Público de Abastecimento de Água e Saneamento é um dos setores que se encontra seriamente ameaçado por esta estratégia neoliberal, acoberto das políticas de saneamento das contas públicas. A privatização da água não é uma intenção nova e tem como verdadeira razão a disponibilização ao grande capital, predominantemente internacional, de um setor de elevado potencial de lucro, por se tratar de um bem sem substituto e de um setor que atua, por força da sua natureza, em situação de monopólio natural. Esta ação, alinhada com as políticas de privatização dos serviços públicos definidas e defendidas pela União Europeia, tem merecido a reprovação dos cidadãos de muitos países da Europa, com importantes vitórias para a defesa dos serviços públicos e da gestão pública da água, nomeadamente em Itália, França e Alemanha. Em Portugal vêm sendo removidas, a partir da revisão constitucional de 82, as barreiras legais à privatização dos serviços de água e saneamento e criadas as condições para a expoliação do direito de acesso à água e de participação democrática de todos nas decisões de gestão deste bem, dificultando as condições para o exercício da sua gestão pública por parte das autarquias. Consagradas em lei em 77 as competências do poder local democrático, entre elas a de prestação de serviços de proximidade, como é o caso das ligadas à água e ao saneamento, inseriram-se num movimento geral de democratização da sociedade portuguesa e no reconhecimento de que a democracia se enriquecia com o envolvimento dos cidadãos nas questões que lhes diziam respeito e de que deveria ser tratado pelas autarquias locais o que a nível local diz respeito. As autarquias da Península de Setúbal, por escolha das populações e seguindo um projeto progressista ao serviço dos cidadãos, embora tantas vezes constrangidas pela administração central nas suas opções, têm vindo a desenvolver com empenho e elevado sucesso as competências neste serviço público, guiando-se pelo supremo interesse coletivo das comunidades, defendendo o direito de acesso à água para todos, com regimes tarifários reveladores de profundas preocupações sociais, numa estratégia e num esforço centrado nas reais necessidades das suas comunidades e compreendendo os compromissos intergeracionais para os recursos naturais,
protegendo o ambiente. Assim, considerando que as declarações de intenção efetuadas pelo atual Governo, prevendo para 2012 o início do processo de privatização do Grupo Águas de Portugal S.A., reforçadas com as intenções expressas no documento verde da reforma da administração local, da retirada do setor da esfera municipal, atentam fortemente contra os interesses dos portugueses, considerando que no processo de privatização do Grupo Águas de Portugal, para além de ser previsível que o Estado venha a vender por um preço muito abaixo do seu valor real um património de todos, entregará às multinacionais o controle das componentes essenciais do abastecimento de água e saneamento, e recorde-se que a ADP controla já as origens e captação de água na maior parte do país e numerosos sistemas completos de abastecimento de água e saneamento, tornando dependentes centenas de autarquias, cujas competências nesse domínio foram já concessionadas em sistemas multimunicipais a empresas do Grupo ADP, constituindo um monopólio supramunicipal com extensão nacional. Considerando que esta política de privatização trará consequências agravadas para os portugueses com a aplicação das restantes políticas de austeridade em curso decorrentes dos compromissos com o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, em que se inserem um movimento de aumento generalizado dos preços e tarifas dos serviços públicos, fatura da água incluída, cumulativamente com a preparação do negócio de privatização e a sua subordinação ao objetivo de maximização do lucro, neste momento e contexto político, a Câmara Municipal de Palmela, e propõe-se que delibere, manifestar a sua total oposição à intenção de privatização da água em todas as suas componentes e, em particular, no que se refere aos sistemas de abastecimento e saneamento através da venda da ADP Águas de Portugal. Expressar a sua total oposição à retirada de competências aos municípios, nomeadamente em matéria de água e saneamento, bem como a qualquer tipo de processos integradores impostos ao arrepio dos interesses das populações. Afirmar a sua determinação em defender o direito de acesso à água para todas as pessoas, dando continuidade a um serviço de abastecimento de água às suas comunidades de elevada qualidade, com controlo e gestão pública local. E aderir à campanha Água é de Todos, subscrevendo o respectivo manifesto Defender Juntos a Água de Todos, que se anexa. Muito bem, obrigada, Sr. Vereador. Senhores vereadores, está aberta a discussão sobre esta moção. Sr. Vereador Fonseca Ferreira, por favor. Cumprimentando todos os presentes, dizer que sobre esta moção, portanto, nós iremos votá-la favoravelmente e com concordância sobre as questões de fundo. Sem dúvida nenhuma que, aliás, aqui no terceiro parágrafo, disse bem que a água, portanto, sendo um bem escasso e um monopólio natural, neste momento, portanto, é objeto de apetites do capital internacional e dos grandes grupos financeiros. A água está a ser encarada como o petróleo do século XXI e, portanto, não só por isso, mas pelo papel que desempenha a água em termos económicos, em termos sociais, em termos da vida e da qualidade de vida, a água deve ser gerida publicamente e é essa, portanto, a nossa posição. Há aqui uma questão lateral, um pequeno oposto ao continuado, que nós ficaríamos mais confortáveis se não constasse. No último parágrafo, é uma questão lateral à questão de fundo, quando se diz aqui no último parágrafo, quarta linha, começa a quarta linha, quarta e terceira linha a contar de baixo, com regimes tarifários reveladores de profundas preocupações sociais. Na primeira página, sim. O último parágrafo e na parte final do parágrafo. Só porque, pronto, eu pessoalmente, isto é uma questão muito discutível, acho que os apoios sociais devem de ser dados às pessoas e às famílias de forma integrada para as suas necessidades, integradas, portanto, de habitação, de alojamento, de saneamento, de educação dos filhos, etc. E não através de diferentes sistemas, que cria distorções. Mas esta é uma questão, se estivessem de acordo, é mesmo retirar o oposto ao continuado,
não será por isso também que deixaremos de votar a moção, mas não posso deixar de afirmar esta posição relativamente a essa questão. Como digo, de qualquer maneira, é discutível e é lateral. O texto em si não é relevante, portanto, vou perfeitamente tirar esse passo. Se me permite, Sr. Presidente. Bom, eu congratulo-me com o facto de estarmos unidos nesta tomada de posição e relativamente a esta observação que o Sr. Vereador faz, eu queria tentar contribuir para a compreensão. O que nós pretendemos aqui referir é que, de facto, se compararmos os tarifários das autarquias da Península de Setúbal com os tarifários de outros municípios e de outras zonas do país, notamos que são, de facto, tarifários que apontam para custos mais justos, sendo que as questões sociais depois são tratadas de diversa forma. Há quem tenha tarifários sociais, há quem tenha tarifários para famílias numerosas, há quem dê um enfoque muito particular para os consumidores, que fazem um uso mais ponderado da água e naturalmente que agrava os grandes consumidores e os que desperdiçam. E isso, de uma maneira geral, até por via de um estudo recente que a própria Associação de Municípios da região de Setúbal fez, e que está a ser tido em conta também noutros estudos que estamos todos a fazer, todos os municípios aqui da zona, sobre os tarifários, vêm confirmar que a generalidade dos municípios, e Palmela continua a ser mesmo o mais barato, neste momento é o mais barato, aqui há uns meses era o segundo, neste momento é o município que tem o tarifário mais barato da área metropolitana, têm de facto esta preocupação. Eu creio que não ficaria mal fazer justiça às autarquias aqui da região, estão todas incluídas, independentemente da sua gestão, seja ela do Partido Socialista ou da CDU, porque de facto têm tido a preocupação de afinar estes critérios e têm tido esta preocupação. Percebo naturalmente que isto pode levar a outro tipo de questão, é se a água deve ou não ser tarifada a um preço justo. E aqui é que pode haver entendimentos diferentes. Para nós o preço justo não é o preço do custo, não é? Porque se nós imputássemos todos os custos do investimento nas redes ao consumidor final, seria insuportável. É isso que estão a querer fazer na eletricidade, é isso que estão a querer fazer noutros bens e que estão a querer fazer na água também, e que nós procuramos, através desta gestão pública, resistir a essa tendência. Eu não sei, mas creio que pedia a vossa benevolência para se considerar que, de facto, este é um traço distintivo, não é único no país, mas é um traço distintivo dos municípios aqui da região que têm, de facto, em comum, com exceção ali um bocadinho das águas do Sado, mas têm, de facto, em comum esta preocupação. Não sei. Sr. Vereador Fonseca Ferreira. Pronto, não, eu próprio disse, deixo à vossa consideração, porque a questão é lateral e desde que fique devidamente ressalvada a minha discordância, não é que os municípios da Península de Setúbal, é a questão da utilização das tarifas da água para fazer apoio social. Eu acho que os apoios sociais devem ser dados de forma integrada às pessoas e às famílias que deles carecem, não é? Porque senão cria-se... Mas pronto, ficando ressalvada, não levantamos questão. Mas já agora, eu esqueci-me foi de dizer uma coisa que quero dizer e com toda a responsabilidade, que é, eu considero que a água, mas também há outros setores, chamados setores estratégicos, a energia a determinados níveis, enfim, determinados níveis da sua produção e da distribuição, assim como outros produtos, acho que devem ser de gestão pública. E neste caso da água, eu penso que os partidos de esquerda devem dizer claramente que, quando forem governo, vão renacionalizar a água. Claro. O devem afirmar desde já. É essa a nossa Claro. convicção. É evidente. Assim já aconteceu em Paris, em Hamburgo e noutras cidades, depois de muitos anos de experiência de privatização, Exatamente. estão finalmente Exatamente. a voltar à remunicipalização destes serviços. Exatamente.
Sim, senhor. Então, eu acho que com esta ressalva, que é com certeza legítima, uma vez que corresponde de facto ao pensamento profundo dos seus vereadores do Partido Socialista sobre a questão, portanto, com esta ressalva, eu acho que é importante, ainda com esta ressalva sobre esta questão concreta que o Sr. Vereador Fonseca Ferreira aqui colocou, eu acho que realmente devemos sublinhar o facto de conseguirmos estar globalmente de acordo e sobre o que é mais importante relativamente a este tema. E que não haja dúvidas, de facto, a nossa posição é mesmo essa. A água deve ser pública em todas e quaisquer circunstâncias. Todas e quaisquer circunstâncias. Portanto, acho muito importante podermos votar coletivamente esta moção. Senhores vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade. Então, terminamos, neste caso, o nosso... terminamos, neste caso, o nosso período antes da ordem do dia e... não, vamos então aprovar as nossas atas, está bem? A ata número 9, a ata número 13 e 15. Portanto, a ata número 9 não é votada pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira e as demais, portanto, no caso da ata 13 votamos todos e no caso da ata 15 não vota o Sr. Vereador José Carlos de Sousa, a Sra. Vereadora Adília e o Sr. Vereador Adílio. Srs. Vereadores, há alguma questão sobre as nossas atas? Então, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovadas por unanimidade, enfim, com esta nuance, exatamente. Quem vota o quê, ok? Muito bem, proposta número 1. Proposta número 1 trata da alteração pontual ao nosso plano diretor municipal, concretamente sobre o perímetro urbano de Fernando Pó. Na reunião de Câmara de 22 de junho deste ano, foi deliberado o início do procedimento de alteração ao plano diretor municipal no perímetro urbano de Fernando Pó, a abertura do correspondente período de audição pública dos interessados e a dispensa de realização da avaliação ambiental estratégica. Fim desta fase, e não tendo resultado desta audição pública nenhum reparo ou sugestão, foi dado seguimento ao procedimento junto da CCDR, ou seja, foi solicitada a concretização da pertinente e necessária reunião de conferência de serviços que veio a realizar-se no passado dia 27 de setembro. Em resultado das consultas efetuadas e dos pareceres emitidos pelas entidades presentes, foi colhida uma posição genérica favorável à proposta em causa, não obstante aguardar-se ainda pelo parecer escrito da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo e ainda da necessidade de se colmatar alguns aspectos formais, nomeadamente na cartografia. Face ao exposto, tendo em conta a pertinência e urgência desta alteração e o sentido genericamente favorável quanto à substância e conteúdo da proposta, propõe-se, nos termos da legislação em vigor, a sua aprovação e a consequente abertura do período de discussão pública durante um prazo de 30 dias, conforme se impõe legalmente. Nós juntamos, então, elementos que contribuem para localizar melhor a pretensão e os demais elementos foram, entretanto, enviados à CCDR e apreciados em conferência de serviços. Senhores vereadores, sobre esta proposta, Sr. Vereador Fonseca Ferreira, por favor. Bom, relativamente a esta proposta, portanto, eu participei na reunião em que foi aberto o processo e concordamos, e eu julgo que está devidamente justificada também. Só há aqui, de facto, mesmo neste caso, é mesmo um pormenor. Na nota descritiva e justificativa, logo ali na segunda linha, disse que Fernando Pó tem uma população aproximada de 150 habitantes. E eu encontrei 294 eleitoras. O todo, não é? Hã? Ai, não, na freguesia não pode ser. Marateca. Marateca. Não pode ser. Marateca tem 5.000 eleitoras. Não. 5.000, pelo menos. Provavelmente a área de influência do plano... Águas de Moura, é? Marateca. Diga, arquiteto João Carlos.
Isto não é a freguesia? Não. Isto É o para aglomerado. Isto é É o para um aglomerado. pequeno É aglomerado, o do aglomerado. que não corresponde nem à freguesia. totalidade Da freguesia. Não, nem à totalidade da localidade, muito menos à da freguesia. Portanto, o plano não abrange Fernando Pó no seu todo. Abrange uma parte, particularmente a zona sul, não é, da linha, e, portanto, claro que o número de habitantes que tem impacto, né, isto é, o número de habitantes na área que tem impacto é totalmente diferente do conjunto da localidade. Provavelmente o Sr. Vereador encontrou os eleitores do conjunto. Da mesa. Sim, do Fernando. Arquiteto João Carlos. Da mesa. É só fazer um reparo, que é uma questão extraordinariamente pertinente, que acaba por chover da vontade. E é uma questão tão pertinente que quando há variedíssimos anos temos andado com o Instituto Nacional de Estatística a procurar um entendimento relativamente às áreas de referenciação geográfica e concomitantemente depois também são utilizadas para a formação dos mesas para as eleições, para que uma coisa coincida com a outra, ou seja, as limitações dos perímetros urbanos coincidam com as limitações das chamadas BGFs. É uma coisa extraordinariamente complexa do ponto de vista prático, não temos conseguido chegar a um entendimento completo, temos feito progresso nesse sentido e dar estas discrepâncias, ou seja, para nós concluirmos aglomerado exatamente o número de pessoas para a vida, mesmo com os centros do INE, é um trabalho de grande pormenorização e obriga a um grande esforço principal nesse sentido. Não temos compaginado estas fontes de informação estatística, Exato. por razões várias que não vêm aqui ao caso. Razão pela qual o Sr. Vereador, e muitíssimo bem, articulou nesse sentido, e os dados que nós temos, aferir com este pormenor, mas estimados, obviamente, são claro. absolutamente iguais. Obrigada, arquiteto João Carlos. Sr. Vereador, muito bem. Faz favor. De resto, concordamos, quer em termos da justificação da alteração singular do PDM, quer em termos do âmbito e da forma como é resolvida, estamos de acordo. Sim, senhor. Então, votamos. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por unanimidade. Obrigada, senhores vereadores, pela vossa atenção. Passo a palavra ao Sr. Vereador Álvaro Amaro para a segunda e última proposta. Ora, esta proposta diz respeito a alterações resultantes da audiência dos interessados e participação pública no âmbito do Regulamento Municipal dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de Palmela, entenda-se do município de Palmela. Sim. Na reunião de Câmara de 6 de julho, deliberou-se a aprovação do projeto de regulamento. Deliberou-se ainda a promoção do mesmo à audiência dos interessados, a audiência de entidades representativas, a Direção-Geral do Consumidor, a DECO, a Associação de Comércio e Serviços, a ARESP, sindicatos, juntas de freguesia, autoridades policiais, por aí fora. E, concomitantemente, deliberou-se a sujeição à apreciação pública. Em resultado da audiência dos interessados e da participação pública, foram recolhidos contributos, quer enviados pela Aresp, quer por alguns proprietários de estabelecimentos localizados no concelho, maioritariamente situados no Centro Histórico de Palmela e todos do ramo da restauração e bebidas. Desses contributos, no fundamental, pretendiam um período de funcionamento mais alargado. Foi possível extrair pequenos ajustamentos ao conteúdo do regulamento, refletidos designadamente nos regimes de alargamento e restrições de horários, sem penhorar e pôr em causa a solução de equilíbrio do projeto inicial, que, note-se, sublinhava a necessidade do município ser moderador das diferentes funções e atividades no sistema urbano e da vida em comunidade. Ser moderador através deste regulamento, por forma a regular de uma forma mais fina aspectos específicos e atender a situações não enquadradas pelo regime geral nem coadunáveis com o horário padrão. Ora bem, em resultado desta audiência e apreciação pública, entendeu-se introduzir alterações relativamente ao projeto inicial do regulamento, que se refletem essencialmente nos artigos 8º, 16º e 19º e que, resumidamente, aumentam um pouco o período de permanência nos estabelecimentos pós-encerramento, simplificam as condições cumulativas necessárias ao alargamento do horário, exceto para os dias de semana,
e isentam de pagamento a emissão de mapas de horários que resulte exclusivamente da aplicação do regulamento, ou seja, numa fase transitória, se alguém tiver que adaptar o mapa por via destas novas obrigações do regulamento, poderem ser isentos de. Pronto, face a estas questões, há aqui ligeiras mexidas no articulado e propõe-se a aprovação das alterações ao projeto do Regulamento Municipal de Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Palmela e a sua aprovação final pela Assembleia Municipal. Disse, Sra. Presidente. Muito bem, senhores vereadores, sobre esta proposta está aberta a discussão, por favor. Sr. Vereador José Carlos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não estive nesta sessão de 6 de julho e, portanto, foi a primeira vez que agarrei o processo, por assim dizer. No entanto, falei com a vereadora Natividade e com o vereador Fonseca Ferreira sobre o assunto e sobre a forma como tinham votado inicialmente, porque me parecia que tinham votado erradamente, vamos dizer assim, face ao contexto atual que me era dado a entender. Entretanto, hoje tive uma conversa com o vereador Álvaro Amaro durante a hora do almoço, por telefone, e, portanto, fiquei mais esclarecido sobre a forma em que estamos aqui a trabalhar. Eu parece-me que às vezes os regulamentos são feitos, e sou frontalmente contra isso, são feitos com demasiados indícios que permitirão o não cumprimento. E isso a mim aflige-me, regularmos e regulamentarmos e legislarmos para depois haver algumas nuances que podemos ter em conta e podemos contornar a lei. As reclamações que existiram relativamente a este regulamento municipal dos horários, e portanto é para todo o município, são circunscritas ao centro histórico. E parece-me a mim que a vinda de jovens ao centro histórico é fundamental para a revitalização do mesmo. A vinda de jovens à noite ao centro histórico permite que venham ao fim de tarde beber um moscatel e que venham ao fim de semana, eventualmente até almoçar ou jantar. Se não frequentarmos os locais, não temos gosto por eles. E, portanto, o facto dos bares fecharem sistematicamente à meia-noite, aqueles que não têm música ao vivo, e os outros que têm a música ao vivo fecharem às 2 da manhã, parecia-me, numa primeira instância, completamente irreal. Ou seja, por um lado, isso não iria acontecer, por outro lado, termos uma discoteca, que não sei se funciona já como discoteca se não, mas que foi discoteca durante muito tempo, que está no centro histórico, fechá-la às 2 da manhã, quando às 2 da manhã é quando abre, é completamente incongruente. E, portanto, esta foi a perspectiva que eu tive da leitura de todo o documento e da leitura, essencialmente, daquilo que os proprietários dos diferentes equipamentos, de restauração, essencialmente, se pronunciaram. Entretanto, tive a ocasião de, paulatinamente, ler os artigos que são alterados e vê-se que há aqui algum ajuste e que há alguma preferência por parte da Câmara Municipal de deixar a discriminação positiva do seu lado. Eu tenho dúvidas também sobre isto, mas aceito, nomeadamente no tal artigo 16º, em que o alargamento do horário de funcionamento se justifique por interesses ligados a turismo, à cultura e outros devidamente fundamentados, então a Câmara Municipal dará parecer favorável. Esta é sempre a questão dos centros históricos. Se a Câmara de Lisboa estivesse muito preocupada com os centros históricos, nunca deixaria o bairro Alto ter-se transformado no que foi. Se a Câmara de Setúbal estivesse muito preocupada com a questão do centro histórico, ou com a forma como os residentes do centro histórico aceitam as pessoas que vão para lá à noite, dificilmente teria a Luísa Todi neste momento como tem com todo aquele manancial de bares, numa zona que também é residencial, de certa forma. E, portanto, parece-me que aqui a grande questão é, queremos o centro histórico para as pessoas estarem e viverem, ou queremos o centro histórico também para o usufruto de uma camada jovem, de Palmela e de fora de Palmela, que permita uma dinamização própria do mesmo, em horas, enfim, que se calhar não serão as mais convenientes, mas que são as possíveis face à restauração e aos equipamentos que temos. Portanto, foi isto tudo que fluiu na minha cabeça. E quando com o Fonseca Ferreira disse, mas vocês votaram a favor, mas já viram que isto, e ele lá me explicou que tinha havido uma reunião, prévia, etc. E pronto, nós vamos votar favoravelmente também. Mas eu tenho efetivamente muitas reservas que, o tear
da possibilidade de passar as tais autorizações para o alargamento do horário de funcionamento a título excepcional possa não ser idêntico para todos os promotores, por um lado, e possa ter aqui algumas nuances que implique o encerramento dos estabelecimentos numa hora que não é conveniente para quem está a fazer o negócio, por um lado, e que não é conveniente para quem está a usufruir. Porque aqui temos um pau de dois gumes. É que se fechamos o estabelecimento e deixamos as pessoas à porta, mesmo com os 45 minutos que têm para sair, implica que as pessoas venham para a rua e na rua farão mais barulho para a vizinhança do que se estivessem no estabelecimento. E, portanto, isto, sabendo que não é fácil, percebendo que não é fácil, criou-me algumas dificuldades. Em termos do Conselho, não vi, ninguém se pronunciou, portanto, eventualmente, não haverá grandes constrangimentos. A nível do Centro Histórico, eu vejo a dinamização do Centro Histórico com gente. E com gente tem que ser com pessoas que frequentem também os bares à noite. E que venham à tarde, e que venham ao fim de semana, e que tragam outras pessoas. Por aqui passa muito a dinamização do Centro Histórico. Aqui, neste regulamento, isso não está consagrado. Está em aberto. Espero que a Câmara tenha a lucidez suficiente para, em casos excepcionais, mas que podem ser, por exemplo, de meses de verão, nos meses de verão, deixar que os bares e as discotecas e tudo o resto possam funcionar até mais tarde. Muito obrigado. Vereador. Senhora Vereadora Álvaro Amaro. Sim. Muito bem. Ora bem, as questões que o Sr. Vereador José Carlos aqui refletiu, nós também as refletimos. E tenho também a perfeita convicção e esperança que a dinamização do Centro Histórico passa precisamente pela sediação de um conjunto de gente jovem que ali queira viver e conviver e investir com algum empreendedorismo, recuperando casas, dinamizando bares com uma atividade cultural intensa, mas também espaços para as artes, para as livrarias, para as enotecas, enfim, é esse o nosso sonho, penso. É o sonho de todos os municípios de Palmela terem, de facto, este espaço aproveitado nestas suas múltiplas potencialidades. Agora, a questão que aqui se coloca é de ficarmos numa posição de nos imiscuirmos de alguma regulamentação, de regular esse funcionamento, porque há, de facto, questões que, por vezes, se tornam de difícil conciliação. E devo dizer-lhe que é esse o nosso ensejo, é que estas condições de alargamento venham a ser possibilitadas, e não é só excepcionalmente, as pessoas podem solicitá-lo já. Têm de cumprir requisitos, e esses que sim são incontornáveis nos seus estabelecimentos. Têm que ter medidas de questões de sonorização, de avaliações acústicas, etc, etc. E, portanto, atenção, não se entenda que isto fica para as calendas. Não, um proprietário que queira desde já o funcionamento até às 2 da manhã pode requerê-lo. Tem que cumprir alguns requisitos, e isso é assumido com esta versão de alterações de imediato para os fins de semana. De domingo a quinta-feira já tem de recolher um conjunto de parceiros de outras entidades, porque é aí que as questões se costumam colocar e são às vezes mais críticas. Mas sem me perder, eu queria aqui dizer uma coisa que me parecia importante, é que esqueci-me efetivamente daquilo que queria dizer, mas pode ser que já volte. Mas creio que temos condições para conseguir isso. Já me lembrei. Até porque esta nossa linha, que sejam respeitadas as características socioculturais da área em causa, ora bem, sem interesses ligados ao turismo, se efetivamente isto contribui para a dinamização, é evidente que estes estabelecimentos vão ter esse enquadramento e vão ter essa possibilidade de alargamento. Agora, o que eu queria aqui dizer é que os problemas que hoje se sentem no Centro Histórico nesta matéria não têm que ver com o horário de funcionamento. Tem que ver com o facto das atividades ainda não estarem devidamente licenciadas, não é? De estarem em processo de licenciamento. E têm sido essas as dificuldades, porque chegados a esse ponto e cumprindo todos os requisitos para o alvará de utilização,
é evidente que as questões do mapa de funcionamento e do horário de funcionamento serão aquelas que menos pesarão. E a questão de fundo é esta, mesmo alguns dos proprietários que se pronunciaram têm outras questões a montante e a jusante para resolver. Por outro lado, não houve cidadãos individualmente que se pronunciaram no âmbito desta apreciação pública, mas nós temos nota também de alguns litígios, de alguns abaixo-assinados, acerca de alguns estabelecimentos, e tentamos criar aqui algum equilíbrio e algum bom senso, que tem também de ser aferido numa outra dimensão pelas próprias autoridades, que têm também de abordar alguns conflitos que existem de uma forma ponderada. E, portanto, as preocupações nós também as refletimos e queremos que com este regulamento conseguiremos integrar um conjunto de vontades dos requerentes e permitir-lhes que, de facto, contribuam também com a sua atividade de restauração de bebidas para esta maior frequência do nosso centro histórico. Por último, o Sr. Vereador não se referiu, certamente porque são as questões mais pacíficas. Houve aqui outras questões de prazos para a apresentação de requerimento, etc., que também as sugestões apresentadas foram integradas e contempladas, e penso que teremos agora aqui um bom instrumento para regular estas atividades, e é a experiência nos próximos meses que nos vai dizer se efetivamente ele regula bem ou se permite ou se implica outros ajustamentos. Mas para já vamos ver o que é que a experiência nos dita e pensamos que aqui todos os usos poderão ser integrados e contemplados e teremos aqui um documento que equilibrará muito bem os interesses dos empreendedores e comerciantes de restauração e bebidas no centro histórico e também dos residentes, que também gostam de ver o seu centro histórico animado, mas também têm horas para dormir. Disso. Sim, senhor. Muito bem, Srs. Vereadores. Acho que foi uma discussão importante também. Penso que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada por unanimidade esta nossa segunda proposta. E pronto, como eu disse, em matéria de propostas a reunião era curta. Pergunto agora se há alguma questão que alguém queira colocar. Fim da nossa reunião. Se não, terminamos por aqui. Muito obrigada pela presença de todos e até à próxima reunião. Resta uma boa tarde.